E pelo menos a minha esposa falou E. Tá vendo? Tá vendo que bonitinha? Tá vendo que eu oro por ela? Que bonitinha. Nós vamos começar a falar uma série sobre as bem-aventuranças. Vocês conhecem? Conhecem? Ok. Só que para isso nós precisamos voltar um pouquinho lá atrás, porque nós precisamos lembrar de umas coisas. Coloca lá em cima o verso do ano para mim, Rodrigo, por favor. Já está. Ó, sejamos efetivos e produtivos em Jesus. 2 Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler então. Abra a sua Bíblia comigo. 2 Pedro. Segunda carta do apóstolo Pedro. Capítulo 1. Nós vamos ler do verso 5, a partir do verso 5. 2 Pedro 1, 5. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso mesmo, empenhe-se em acrescentar à sua fé a virtude conhecimento, ao conhecimento domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, e à perseverança a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Amém? Então, Pedro, se vocês se lembrarem, numa outra série que eu fiz, nós estudamos acerca de todas essas qualidades: a fé, a virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Nós, lá atrás, eu sugeri que nós encarássemos essas coisas como se nós estivéssemos escalando uma montanha. Começando lá de baixo e escalando essa montanha até que pudéssemos chegar ao topo dela. Hoje, com a série das bem-aventuranças, eu te convido de novo a começar uma nova escalada, porque é exatamente o que acontece também no ensinamento do Senhor Jesus Cristo no Sermão do Monte, que é um dos sermões mais conhecidos da Bíblia, pregado pelo pregador mais conhecido da Bíblia. Esse sermão é muito importante a gente conhecer, gente. Ele começa no capítulo 5 de Mateus e vai até o capítulo 7. Ok? Já pensou se o pastor resolve pregar o sermão do monte aqui, do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus? Vamos sair daqui só amanhã. E o povo estava lá, ó, sedento pela palavra. Sedento pela palavra. Ok? Então, é importante que vocês leiam, é importante que nós entendamos esse contexto todo do Sermão do Monte. Mas eu quero falar especificamente nessa primeira parte sobre as bem-aventuranças que o Senhor Jesus nos chama a prestar atenção, ok? Vejam, que ele fala que nós seremos bem-sucedidos se nós obedecermos a essas coisas, ok? Ele fala que nós precisamos ser humildes de espírito, chorar para sermos consolados, nós devemos ter mansidão, devemos ter fome e sede de justiça, devemos ser misericordiosos, devemos ter coração puro, devemos ser pacificadores, e ainda acrescenta que mesmo com tudo isso, ainda assim seremos perseguidos pelo nome dele, por causa do nome dele. Uau! Então, vamos começar essa nova escalada na nossa vida espiritual. E nós vamos então, devagarinho, passo por passo, começar a entender o que o Senhor Jesus Cristo quer para nós aqui. Amém? Com certeza, gente, é um grande desafio você se comprometer com uma coisa, mas é um desafio ainda maior quando você se compromete com Deus. Quando você se compromete com Deus, você sabe que não adianta você correr, não adianta você se esconder, porque Ele sabe onde você está, e Ele sabe o que você está fazendo, e Ele sabe por que você não está fazendo o que você falou que ia fazer. Então esse compromisso é muito importante, mas não é importante para Deus, é importante para nós. Por quê? Porque nós é que precisamos do Senhor, o Senhor não precisa de nós. Na verdade, Ele só diz o seguinte: faça essas coisas para que vocês sejam abençoados. Façam essas coisas para que as coisas saiam bem na vida de vocês. Então, somos nós que necessitamos dele. Amém? Então, é isso que nós precisamos aprender e fazer. E outra coisa, devemos fazer com afinco.
Por quê? Porque o Senhor Jesus é que mandou fazer. E se Ele mandou fazer, o que você faz? Obedece. E se Ele falou, faz, porque quem te capacita sou eu, o que nós temos que fazer? Fazer. Não tem para onde correr. Os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, eles são importantíssimos não só para a vida do crente. Porque o Senhor Jesus não estava pregando só para crente. O Senhor Jesus não estava falando para quem já era seguidor dele. Vocês lembram que multidões vinham de todos os lados porque ouviram falar do Senhor Jesus. Então esse sermão não adianta você ler com os olhos religiosos ou com os seus olhos de crente, né? E dizer, isso aqui é só para mim. E quando aquele que ainda não entende o que está escrito aqui, lê também e entende que ele é incapaz de fazer algo sem Deus. Então esse sermão é pregado para todos. E nós precisamos entender o que o Senhor Jesus quer dizer para nós, principalmente com as bem-aventuranças nesse primeiro contexto, ok? Então, o sermão mais importante e relevante da história, pregado pelo pregador mais importante e relevante da história. Esse é o sermão. Existem algumas controvérsias acerca desse lugar. Alguns historiadores dizem que esse sermão aconteceu num monte chamado Chifres de Atim, que fica na região, na área de Tiberíades, perto do Mar da Galileia. Por que chama assim, chifres? Porque, visto ao longe, ele tinha 2 cumes que pareciam mesmo um chifre. Então, alguns acreditam que foi ali. Outros não acreditam que na verdade foi no monte, mas foi numa planície, assim como nós temos esse gramado aqui na frente, e tem um pedacinho do gramado aqui que ele dá uma subidinha, tem ali uma elevação. Acredita-se que foi num lugar desse e que Jesus subiu ali naquela elevação e dali ele pregou o famoso Sermão do Monte. Mas eu não quero aqui discutir onde foi ou onde deixou de ser. Eu só estou dizendo para vocês o contexto disso tudo. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, porque foi o que o texto chamou a minha atenção para que eu começasse a estudar isso, é acerca dos ensinamentos que o Senhor Jesus passou ali. Não importa onde foi, o que importa é quem é que pregou esse sermão, na verdade, para nós. Ok? E mais uma vez eu digo, então, para quem? Para quem? Aos que não creem. Ele pregou para aqueles que não creem. Por quê? Porque o descrente, aquele que não crê no Senhor Jesus ainda, ele deve ouvir e deve ler essas palavras do Senhor Jesus para que possam conhecer, para que possam saber que sem Ele nada podemos. Que é somente através dele que nós podemos herdar a salvação. É somente por Jesus. É só através dele, não há outro. Em nenhum outro encontramos salvação, somente nele. Então, ele prega para aqueles que não crêem. E esses, ao entender, vão fazer o quê? Se achegar a ele e clamar por misericórdia. Mas ele também prega aos que creem. Por quê? Porque os que creem precisam levar a sério a lição que ele está ensinando. Ele não está aqui, o Senhor Jesus não está dando uma fórmula mágica para ser salvo. Na verdade, ele está dizendo àqueles que não creem, olhe, eu sou a videira verdadeira. Façam isso que eu estou dizendo, venham a mim, ouçam as minhas palavras, para que vocês tenham vida eterna. E para aqueles que já têm a vida eterna, ele está dizendo, você que já tem a vida eterna, viva de acordo com ela. Dê frutos dessa salvação que você já tem. Viva uma vida reta diante do Senhor. Então ele está pregando para todo mundo. Ele está dizendo para todo mundo. Então nós precisamos demonstrar evidências da salvação que nós temos. Assim como foi aí na carta de 2 Pedro, quando ele diz, adicione a sua fé, isso e aquilo outro. Ou seja, ele está falando para quem já tem fé. Ele não está falando, comece a ter fé. Não, ele já está adicionando a sua fé. Ele já está falando para aqueles que já têm fé. E aqui o Senhor Jesus está dizendo, se você ainda não tem fé, é bom que tenha. E se você já tem, viva de acordo com ela. Faça isso. Isso é importante para a nossa vida. Ok? Vejam bem, as montanhas ou montes sempre estiveram associados com o povo de Deus em diferentes momentos da história. Não é isso? Sempre. Montanhas ou montes sempre tiveram. Por exemplo, no Sinai. O que aconteceu no Sinai? Deus deu as leis. Ok? O Monte Sião simboliza a igreja de Cristo. Ok? No Calvário. O que significou o monte do Calvário?
Exatamente, a redenção do povo, a redenção em Cristo Jesus, que nós temos por meio dele. E no Monte das Oliveiras, o que aconteceu no Monte das Oliveiras depois? Ele ascendeu aos céus perante as testemunhas. Então o monte sempre está ligado com o povo de Deus. Spurgeon, ele chega, em um dos seus comentários acerca do Sermão do Monte, ele chega a dizer o seguinte: a partir de uma montanha, Deus proclamou a sua lei, e sobre o monte, Jesus as explica. Ou seja, Deus usou um monte para proclamar, e agora Jesus está simplesmente colocando em prática aquilo que ele já sabe. Agora ele está ensinando a nós, ele está explicando, ele está expondo no Sermão do Monte o que nós devemos fazer. Por isso que eu gosto tanto de sermão expositivo, estão vendo aí? Sermão expositivo é importante porque nós aprendemos com a palavra, com o que está dizendo a palavra. Não é o que o pastor acha, o que o pastor deixa de achar. É o que a palavra está nos dizendo. Por isso eu gosto de sermão expositivo, assim como o Senhor Jesus. Ele pregava expositivamente. Amém? Ok, vamos lá então. Jesus então, ele está colocando diante de nós uma lista completa para vivermos uma vida plena. Ele diz, bem-aventurados. Bem-aventurado quer dizer felizes, muito felizes. Bem-aventurado quer dizer muito, mas muito felizes vocês serão se fizerem essas coisas. Mas antes de prosseguir, abram comigo Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, a partir do verso 1. Amém? Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e se regozijem-se, porque grande é a sua recompensa no céu, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Amém? Pai Santo, nós, diante de Ti, diante da Tua palavra, Senhor, como já foi dito aqui antes, nosso desejo é que sejamos transformados, que sejamos exortados e sejamos ensinados pela Tua palavra, Senhor Deus. Fale conosco mais uma vez, ó Pai, em nome santo do Senhor Jesus. Amém. 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 Como eu disse, bem-aventurados, felizes, muito, muito, muito felizes são aqueles que obedecem ao Senhor. Notem que para cada uma das bem-aventuranças tem uma promessa. Jesus diz, ó, se você fizer isso, vai acontecer isso. Se você fizer aquilo outro, vai acontecer aquilo outro. Então, para cada uma tem uma promessa. E nós vamos começar com a primeira. Bem-aventurados os pobres, ou mansos, ou humildes de espírito, pois deles é o reino de Deus, dos céus. Jesus está colocando diante de nós, gente, de novo eu digo, essa lista para que possamos ser felizes. Qual é um dos temas mais discutidos da atualidade? Você precisa ser feliz. Você precisa ser feliz. Você precisa ser, para que você seja feliz, você precisa constituir família. Precisa casar. Ou não. Talvez você não vai ser feliz se casar. Aí ele diz, então não casa. Ou eles dizem, para que você seja feliz, você precisa ser bem sucedido. Precisa ir para a faculdade, menino. Viu, menino? Tem que ir para a faculdade para ser feliz. E aí você descobre que na faculdade você não é feliz coisa nenhuma. E quando você sai dela, piorou, que você vai ter que arrumar trabalho. Aí você não é feliz mesmo.
Aí eles dizem então que você, para ser feliz, precisa ser bem sucedido. Precisa morar numa casa boa. Precisa dirigir um carrão. Precisa ter muito dinheiro na conta do banco. E aí você descobre que você tem tudo isso e ainda mesmo assim não é feliz. Você é bem sucedido, você tem dinheiro no banco, você tem uma esposa legal, você tem filhos, mas ainda te falta algo. Você não é feliz. Você não é feliz. Porque a felicidade não está nessas coisas. A felicidade está em Jesus Cristo. Somente nele encontramos a verdadeira felicidade. É por isso que ele diz que bem-aventurados, muito felizes serão os humildes, os pobres de espírito, porque esses herdarão o reino dos céus. Quer coisa melhor do que herdar o reino dos céus, crente? Existe coisa melhor? Você pode ter o que você quiser na terra, mas que adianta você ganhar tudo isso e perder a sua alma? As coisas que você tem aqui vão perecer, a traça vai comer, o ferrugem vai comer. O que importa é onde nós passaremos a nossa eternidade. Isso é que importa. E a Bíblia nos ensina claramente que nós herdaremos o reino de Deus se formos pobres de espírito. Gente, o rei Salomão tentou muitas coisas para alcançar a felicidade e não encontrou. Ele tentou muitas coisas. Vamos ler comigo. Abre aí Eclesiastes. Eclesiastes 2. Eclesiastes 2. Diz assim a palavra do Senhor: eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Inútil. Concluí que rir é loucura, e a alegria de nada vale. Decidi entregar-me então ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, mas poucos dias na vida humana. Lancei meus grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins, pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar meus bosques verdejantes. Comprei escravos, escravas, tive escravos que nasceram na minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram diante de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras, e também de um harém, as delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que vieram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que foi tudo inútil. Foi correr atrás do vento. Pois correr atrás do vento não há nenhum proveito no que faz debaixo do sol. Inútil. Inútil. Salomão, ele buscou felicidade em bebida, riqueza, aventura amorosa, fama, sucesso, e ele te disse que tudo isso foi inútil. E quem foi que disse? Foi o rei Salomão, não é o pastor Leandro que está dizendo. O rei Salomão, se eu não me engano, foi o rei mais sábio. O que foi que ele pediu para Deus? Riqueza? Não, ele pediu sabedoria, e Deus deu. Ou seja, não ouça os meus conselhos, ouça os conselhos da Bíblia. Não ouça o pastor, ouça o que o próprio Salomão, que experimentou todas essas coisas, está dizendo. Tudo isso foi inútil, assim como correr atrás do vento. Como correr atrás do vento. Inútil. A maior felicidade que podemos alcançar, gente, é estarmos na presença de Deus. Essa é a maior felicidade que nós podemos alcançar. Nós não precisamos ir muito longe. Quanta gente você conhece que está com você no seu meio social, que parece que tem tudo materialmente falando, mas é uma pessoa extremamente infeliz?
Quanta gente você já viu? Eu outro dia conversei com uma pessoa que morava no Brasil, uma pessoa bem sucedida, um homem de negócios, tinha uma casa boa, dirigia um carro bom, os filhos todos formados na faculdade. Encontrei ele aqui em Londres. Eu falei, você está fazendo o que aqui, amigo? Ele falou, pastor, eu não estava feliz, eu precisava me encontrar. Eu falei, você está fazendo o que aqui? Se encontrou? Ele falou, não, ainda não, estou trabalhando de cleaner no restaurante. Eu falei, pois é, porque você está procurando, na verdade, não está lá. Você precisa de Deus, amigo. Ih, lá vem você com essas conversas. Eu falei, pois é. Reflita comigo. Você falou que você tem tudo, materialmente falando. Você tem dinheiro, você tem casa, seus filhos estão na faculdade, já se formaram, já formou eles. Você tem esposa, você tem tudo. Tem um negócio próspero. Você falou que mesmo assim te faltava algo. Que algo será que é esse? Esse algo que você não consegue identificar, eu te digo, é Deus. Porque você não vai encontrar a verdadeira felicidade longe do Senhor. Você precisa de Deus para ser feliz. Você não precisa de coisas para ser feliz, você precisa de Deus para ser feliz. Você precisa de Deus para ser feliz. Você é feliz? Eu sou feliz. Eu sou feliz. Você é feliz? Sim, nós somos felizes. Não quer dizer que nós somos isentos de dificuldades. Não quer dizer que nós somos isentos de problemas. Mas nós somos felizes porque o Senhor é a nossa força. Ele é a nossa força. Então vamos lá. Você sabe que eu gosto de primeiro falar para você o que não é, para depois falar o que é, né? Sempre a gente é bom que faz pensar. Então vamos lá entender então o que não é ser humilde ou pobre de espírito. Vamos entender o que não é. Bem-aventurados, humildes de espírito, pois deles é o reino dos céus. Verso 3, ok? O que não é ser humilde de espírito. Não significa que você tem que fazer voto de pobreza, como alguns fazem. Abandonam tudo, vão para um mosteiro, ou vão para uma montanha e fica lá. Abandona a família, abandona amigo, abandona emprego, abandona tudo e vai morar sozinho. Vai viver sozinho. Voto de pobreza total. Isso não é ser humilde de espírito. E eles vão com o coração sincero, achando que aquilo está agradando ao Senhor Jesus. Que é isso que o Senhor Jesus está tentando ensinar aqui. Então eu te digo, isso não é pobreza de espírito. Se fosse assim, nós estaríamos fazendo um mal terrível para aquelas pessoas que passam por necessidade. Né? Porque eles estão sendo humildes, pobres de espírito, e aí eu vou lá e dou uma camisa para o menino que está precisando. Ele vai falar assim, tá doido? Está me amaldiçoando, porque aí eu não vou herdar o reino dos céus. Vocês estão entendendo? Se fosse assim, para que nós vamos fazer night shelter? Para ter aqui 20 pessoas para comer, e dar para eles de dormir, tomar um banho, ficar cheirosinho. Nós estamos fazendo mal para eles. Porque eles estão sendo humildes de espírito. Pobres de espírito. Então isso não tem nada a ver. A pobreza humana ou pobreza de bens materiais não tem nada a ver com pobreza de espírito. Com humildade de espírito. São coisas diferentes. Você já ouviu no Brasil alguém falar assim, pobreza não é sinônimo de humildade? Ou humildade não é sinônimo de pobreza? Se tanta gente pobre que você vê que não é humilde, e tanta gente rica que você vê que é humilde. Então uma coisa não está relacionada à outra diretamente. Tem gente que você vai ver pobre e humilde, é uma coisa. Mas você vai ver pobre e soberbo. Do mesmo jeito que você vai encontrar rico, humilde e rico, soberbo. Então isso não é isso que a palavra do Senhor está dizendo. Também não significa ter uma vida espiritual pobre, ou seja, pobre de espírito, vida espiritual pobre. Para quê? Para que eu vou buscar? Para que eu vou orar? Para que eu vou querer ler a Bíblia? Vida espiritual pobre, é o Senhor Jesus que está mandando. Não, está errado. Está errado. Muito pelo contrário. Para ser pobre de espírito, nós precisamos ter uma vida espiritual rica. Rica em quê, gente? Rica em amor. Rica em fé. Rica em esperança, rica em oração, rica em comunhão, rica em adoração. Vocês estão vendo como é o contrário? Nós não podemos pensar assim, porque senão fica muito cômodo para nós. Não podemos pensar assim. Também não significa ser pobre de espírito, ter pobreza de autoestima. Ah, eu não presto para nada mesmo. Ninguém me ama, ninguém me quer. Ah, eu não consigo nada. Ai, tadinho de mim. Não, isso não é ser pobre de espírito.
Isso é falta de autoestima, é diferente. Precisa levantar a sua estima. Porque o que importa não é o que você tem ou o que você faz. O que importa é quem você é diante do Senhor Jesus. Isso é o que importa. Quem você é, quem você tem sido diante de Deus. Isso é o que importa. E isso não é da sua autoestima, isso é da sua fé. E isso não vem de você, vem dele mesmo. Porque é ele que dá. Agora, o que então significa? Então você já sabe o que não é. Agora eu vou te falar o que é ser pobre, humilde de espírito. Em primeiro lugar, nós precisamos enxergar esse como o primeiro passo da escalada. Como se fosse a base. Aliás, uma base muito importante, porque ele diz que se nós formos pobres em espírito, nós herdaremos o reino dos céus. Ou seja, ele está falando assim como Pedro começou, da fé. Da fé. Então nós precisamos já encarar esse primeiro passo como um passo muito importante nessa jornada. Nós somos pobres de espírito quando reconhecemos quão fracos e pecadores nós somos. Quando nós nos arrependemos diante de Deus e falamos, Senhor, perdão pelos meus pecados, me perdoe pelos meus pecados, aí você está sendo pobre de espírito. Você é pobre de espírito quando você consegue dizer o que João Batista disse em João 3,30. Senhor, importa que eu diminua e que o Senhor cresça na minha vida. Importa que eu diminua e que o Senhor cresça na minha vida. Importa que o Senhor cresça na vida da igreja. Isso é ser pobre de espírito. A igreja não pode ser soberba. Minha igreja, 3.600 membros. Só tem advogado médico. A igreja é rica. Ninguém passa necessidade. O que está mais levando em consideração aí? É o que nós estamos fazendo, não o que Jesus está fazendo na igreja. Amém se a igreja é rica. Amém se tem um monte de gente rica que pode ajudar. Mas o que nós estamos fazendo com isso? Aí é que está a questão. Eu sou humilde de espírito quando a minha soberba não fala mais alto que a minha fé. A minha soberba nunca pode falar mais alto que a minha fé. Quando eu reconheço que sou totalmente dependente da misericórdia de Deus na minha vida, aí eu estou sendo pobre de espírito. Porque quando eu acho que eu posso fazer algo para merecer a graça de Deus, eu não estou sendo humilde. Eu não posso fazer nada para merecer. A graça é dom gratuito de Deus. E é dele. Não vem de mim, não vem de você. Não há nada que você possa fazer. Absolutamente nada que você possa fazer. Tudo vem dele. E a glória retorna para ele. Quando eu tenho a capacidade de dizer, assim como Pedro disse, ao reconhecer quem era que estava diante dele, ele disse, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pobre pecador. Quando Pedro deu aquele clique, ele entendeu quem era aquele que ele estava falando. Ele é o próprio Messias, ele é o próprio Jesus Cristo, Filho de Deus, está falando comigo, afasta-te de mim, porque eu sou pobre pecador. Quando nós conseguimos fazer isso, reconhecer quem Jesus é na nossa vida, gente, Jesus não é um amuleto, Jesus não é um fantoche, Jesus não é um bonequinho, Jesus não é aquele barbudinho do olho azul bonitinho que fica ali quietinho de vez em quando que a gente precisa dele. Não! Jesus é o próprio Deus, Jesus é o nosso Senhor e não somente isso, Ele é o nosso Salvador. Nós precisamos entender isso. Eu sou pobre de espírito quando todas as coisas que me dão prazer na carne não são mais importantes do que Deus. Deus precisa ter primazia nas nossas vidas. Aí eu me torno pobre de espírito. Se eu não for pobre de espírito, eu não poderei ir para o céu. A palavra que está dizendo. Não sou eu que digo. A palavra que está dizendo. Quem é pobre de espírito, humilde de espírito, deles é o reino do céu. Ou seja, se eu não for, eu não vou herdar o reino dos céus. A palavra que está dizendo. Ninguém pode ir para o céu se não se esvaziar de si mesmo e se encher de Cristo. Ninguém, absolutamente ninguém. Ninguém pode ir para o céu sem arrependimento. Ninguém pode ir para o céu se não se curvar ao poder de Jesus. Só Ele tem poder para salvar. Só Ele tem poder para salvar.
Só Ele tem poder para salvar. Somente Ele tem poder para salvar. Amém, igreja. Obrigado. Somente Ele tem poder para salvar. Em nenhum outro lugar você vai encontrar salvação a não ser em Jesus Cristo. Só Ele tem poder para salvar. Pastor, mas como eu vou saber se eu estou indo no caminho certo? Como que eu posso saber? Quando toda a base da nossa fé estiver nos méritos de Cristo e não no que eu faço. Se você entende que toda a base da nossa fé está em Cristo e não em mim, que tudo que eu faço é pela graça e misericórdia de Cristo e não porque eu sou bonzinho e legal, aí você está indo no caminho certo. Enquanto você estiver achando que você está fazendo algo porque você... Aliás, que você está recebendo algo porque você é merecedor disso ou daquilo, você está indo no caminho errado. Um dia alguém falou para mim, deu uma coisa certa, uns planos que a gente estava fazendo, e alguém disse para mim, nossa, Leandro, que legal que deu certo, você merece. Eu falei, não mereço não. Não mereço não. Deus é que tem misericórdia da minha vida e que faz as coisas acontecer. É assim ou não é? O Mag até riu, né, Mag? Você concordou comigo, não foi? Por que o Mag riu? Porque o Mag compartilhou comigo um dia que ele estava fazendo uns planos. E Deus agiu de tal maneira que transformou os planos dele ainda melhores. Deus fez muito mais do que você pedia. Deus faz muito mais do que nós pedimos. Por quê? Por causa da misericórdia dele. Não depende de mim, não depende de você, depende somente dele. Quando a nossa vaidade não tomar mais conta do nosso eu, nós estamos indo no caminho certo. Gente, vamos ser honestos. Quão vaidosos nós somos? Nós somos muito vaidosos. E eu não estou falando de andar bonito. Andar bonito é bom. Cortar o cabelo é bom. Fazer a barba, passar uma maquiagem, é bonito, não tem problema. Fica bom. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de vaidade do eu. Eu posso, eu faço. Se eu não fizer, as coisas não acontecem. Isso é vaidade. Isso é totalmente o contrário de ter vida humilde. Isso não é humildade, isso é soberba. Isso é soberba. A nossa vaidade tem que morrer. E a glória de Cristo precisa habitar nas nossas vidas. Quando as minhas orações forem mais por poder, mais por graça, mais por misericórdia na minha vida e pela vida dos outros, aí eu estou no caminho certo. Mais tarde, daqui a alguns meses, nós vamos falar sobre a oração do Pai Nosso. Que tá? Onde está a oração do Pai Nosso? Mateus 6, Sermão do Monte. Sermão do Monte. Pregado pelo pregador mais importante da história. Daí nós sabemos que estamos no caminho certo. Sabe por que nós devemos ser humildes, pobres de espírito? Porque só então seremos bem-aventurados. Só então seremos muito felizes. Sabe por que nós precisamos ser humildes, pobres de espírito? Porque aí nós não seremos mais humildes diante, ou falsos humildes diante dos homens. Mas Deus, o próprio Deus, é quem vai reconhecer a nossa humildade. Gente, vocês me conhecem aqui, por fora. Deus me conhece aqui. Deus te conhece aí. O que você tem sido? O que eu tenho sido quando eu estou sozinho em quatro paredes? Quatro paredes estão me cercando. Só tem eu ali. O que eu tenho sido ali? Isso é sério. Falsa humildade perante os homens é fácil. Eu quero ser humilde de espírito perante Deus. Eu quero ver a gente viver assim. Quando nós conseguimos viver assim, nós seremos verdadeiramente humildes diante de Deus. Esperaremos e descansaremos
no Senhor somente. Não é mais a força do meu braço, é a força do Senhor. Não é mais o que eu acho, é o que o Senhor diz. Não é mais o que eu penso, mas é o que o Senhor manda eu fazer. Aí nós seremos humildes. Nós desfrutaremos das recompensas. Como eu disse, essas bem-aventuranças, Jesus está dizendo, olha, para que você seja muito feliz, faça isso. Porque se você fizer isso, você vai ter uma recompensa. Se você for humilde, você herdará o reino de Deus. Desfrutar das bênçãos do Senhor em nossas vidas. Pare de murmurar em nome de Jesus. Tem algumas coisas que a sociedade coloca e que a gente pega para nós. A sociedade diz o seguinte, nós somos felizes, vocês não são. Nós somos felizes porque a gente bebe, a gente se diverte, a gente vai para as baladas, vai para a festa, vocês são careta. E aí a gente pega isso como verdade. E aí a sociedade coloca a gente como carrancudo, cara feia, que não se diverte, só vive de cara fechada, não pode fazer nada, não pode assistir nada, não pode isso, não pode aquilo outro, não pode aquilo outro, não pode aquilo outro. E a gente pega isso para nós. Isso não é ser humilde de espírito. Nós somos felizes no Senhor. Nós somos felizes no Senhor. O Senhor é a nossa alegria. A nossa alegria está baseada nele. A nossa alegria está baseada nele. Se não estiver, em nome de Jesus, que a partir de hoje ela esteja. Que a partir de hoje ela esteja fundada no Senhor Jesus. Nós deveríamos ser, aliás, nós ainda não somos, porque alguns de nós ainda não entendemos, mas nós deveríamos ser o povo mais feliz dessa terra. O lugar que você trabalha, as pessoas deveriam falar assim, rapaz, o que acontece com esse ou com essa? Que felicidade que é? Da onde que vem? Eu não entendo. Na escola, devia ser assim, rapaz, da onde vem a felicidade dessa menina, desse menino? Eu não consigo entender isso. Nós deveríamos ser o povo mais feliz dessa terra, gente. Por quê? Porque a nossa felicidade não está baseada no que temos. A nossa felicidade está baseada no que nós somos diante do Senhor Jesus Cristo. O que você é diante do Senhor Jesus Cristo? Você é co-herdeiro do reino de Deus. Por causa dele, por causa do Senhor Jesus Cristo, você se tornou herdeiro do reino de Deus. Que reino é esse que eu estou falando? O reino daquele que criou os céus e a terra e tudo, absolutamente tudo que neles há. Esse é o reino. O reino de glória. O reino de glória. Se você é salvo no Senhor Jesus Cristo, então você é feliz. Você é feliz. Se você ainda não for, coloque-se diante dele hoje, porque daí você vai encontrar a verdadeira felicidade. Pare de buscar em outras coisas, porque não há felicidade em outras coisas, somente em Jesus Cristo. A alegria, essa alegria do que eu estou falando, não depende das circunstâncias. Não pode depender, eu não posso estar alegre só se as coisas estão indo bem. Eu não posso estar alegre só se o meu bolso estiver cheio. Claro que é muito bom se tiver. Claro que é muito bom se as coisas acontecerem. Não é isso que eu estou falando. De novo, não estou pregando aqui pobreza, não estou falando aqui para você largar tudo e viver uma vida. Não é isso que eu já falei, que isso não é sinal de humildade. O que eu estou dizendo é que a minha alegria não pode ser baseada nessas coisas. A minha alegria precisa estar baseada em Cristo somente. Nós somos herdeiros de Deus. O reino dos céus, olha só. Essa promessa que ele diz, olha o que o Senhor Jesus diz. Bem-aventurados os pobres em espírito ou de espírito, pois deles é o reino de Deus. O reino não vai ser, já é. Ele já é. Então, essa coisa que nós desfrutamos, ela já está acontecendo. O reino dos céus é constituído de graça. E onde está a graça? Aqui e agora, porque nós já recebemos.
Nós já recebemos a graça do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. E também fala sobre o futuro, porque a palavra do Senhor diz que o reino de Deus está constituído em glória. E onde vai ter a glória? Onde nós vamos ver a glória de Deus? No céu. Então, esse reino de Deus é para nós agora, por causa da graça do Senhor Jesus Cristo. E é a glória eterna no céu, junto dele. Você é co-herdeiro. Você é herdeiro. Quando chegar o grande dia, o Senhor Jesus, Ele vai olhar para mim e para você e dizer: vinde, bendito do meu Pai. Vinde, bendito do meu Pai. Entre, venha, esse reino também é seu. É isso que Ele vai dizer. Venha, você é herdeiro comigo. Por causa de mim você está aqui. Agora venha comigo. Você é herdeiro desse reino. Venha, bendito de meu Pai. Será que o Senhor Jesus vai poder falar isso? Quando chegar o grande dia? Será que Ele vai poder virar para mim e para você e dizer: venha, bendito de meu Pai? Ou será que Ele vai dizer: aparta-te de mim porque eu não te conheço? Senhor, mas eu falei, eu preguei, eu curei, eu fiz isso, fiz aquilo outro, no seu nome. Sim. Mas era para a sua própria glória e não para a minha. A minha oração é que para mim e para você. A minha oração é para que naquele dia, no dia derradeiro, o Senhor Jesus possa virar para nós e dizer: vinde, bendito do meu Pai. Em nome de Jesus. Igreja, sejamos humildes de espírito. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé? Pai Santo, mais uma vez nós damos graças pela tua palavra. Obrigado. Obrigado pela tua misericórdia. Obrigado pela tua graça que já foi derramada sobre nós. Obrigado pela salvação que temos em Cristo Jesus. Obrigado pelo poder da tua palavra que transforma a mente, que transforma o homem, que transforma a mulher. Pobre, pecador, ferido, machucado, triste, num servo do Senhor, feliz, salvo, regozijante, que adora o teu nome, transformado, uma nova criação. Obrigado, Senhor. Senhor Deus, a nossa oração é que possamos colocar em prática esses ensinamentos, para que possamos herdar essas bênçãos que o Senhor tem prometido. Senhor, nos ajuda, nos capacita a estarmos com os olhos fitos no Senhor somente. Nos ajuda, Senhor, a olharmos para Ti, o autor e consumador da nossa fé. Nos ajuda, Senhor, a não olhar para as circunstâncias ao nosso redor. Nos ajude, Senhor, a depositar a nossa confiança somente em Ti. Daí sim seremos bem-aventurados. Seremos muito, mas muito felizes, se a nossa confiança estiver firmada no Senhor. Nos ajude, Pai, em nome santo do Senhor Jesus. Também oro por aqueles que, se porventura essa noite aqui, ó Pai, não está firmado na rocha que é Cristo. Eu oro para que essa noite haja salvação nesse lugar, para que pessoas venham reconhecer que sem Ti elas nada são, para que pessoas venham reconhecer que eles dependem única e exclusivamente do Senhor, que do Senhor é toda força, todo poder, toda honra e toda glória, e que sem Ti nada podemos. Somos míseros pecadores, somos fracos e falhos, mas nós queremos servir, nós servimos um Deus que é todo poderoso. Que haja transformação nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Amém, Senhor Jesus. Amém.